Olá, eu me chamo Aline Gabriela, faço parte do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Aberta do Piauí, UFP, com sede em Inhuma, Piauí. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre Introdução à Ecologia, Hipótese Gaia, Atmosfera e Efeito Estufa, assunto do primeiro ano. Isso faz parte do meu trabalho de estágio 3. Introdução. Primeiramente, o que é ecologia? A palavra ecologia vem do grego onde, oikos, que significa casa, logo significa estudo. Então, ecologia é o ramo da biologia que estuda o ambiente e as interrelações dos organismos no meio físico. A ecologia pode ser considerada uma ciência mais ampla e complexa. Por quê, professora? Porque ela engloba outras áreas, como evolução, genética, fisiologia, anatomia. Tudo isso faz parte da ecologia. Na ecologia, nós temos algumas subdivisões, que são duas: a autoecologia e a sinoecologia. O que é autoecologia? A autoecologia é uma determinada espécie ou indivíduo, é o estudo, desses indivíduos, principalmente seu comportamento e seu mecanismo adaptados que garantem a sua sobrevivência em determinado meio. Já a sinoecologia faz uma análise mais ampla. É um estudo de grupos, de organismos mais diversificados. Temos também os níveis de ecologia. Quais são eles? São 4. População, comunidade, ecossistema e biosfera. Vamos ver um pouquinho de cada um. A população é o conjunto de uma espécie que vivem juntos em uma determinada área e apresenta maiores chances de reproduzir-se entre si ou com o meio, indivíduos de outras populações. Comunidade é o conjunto de população de uma determinada região. A gente vê muitas vezes em jornais, tal espécie só é mais comum em tal região, região norte, região centro-oeste. Isso é uma comunidade. Ecossistema é um conjunto formado pela comunidade e fatores abióticos, ou seja, além da comunidade ainda tem outros fatores que podem influenciar, tipo clima, temperatura, raios, sol, tudo isso, seres abióticos. E temos a biosfera, que é o nível mais amplo e alto o suficiente que corresponde a todos os seres vivos do planeta. Aqui nós temos um slide, aqui nós temos um esquemazinho, um mapazinho bem detalhado. Estamos vendo aqui, ó, ecologia. Aí tem dizendo aqui o estudo que compreende o papel da necessidade de cada espécie. Aqui tem os níveis, tudo bem, muito bem detalhado. Dentro da ecologia, a gente fala um pouco sobre a hipótese Gaia. O que é a hipótese Gaia? O que ela sugere? O que ela defende? A hipótese Gaia foi elaborada pelo cientista inglês James em 1979, onde ele diz o quê? Que a Terra é o planeta Terra é um imenso organismo vivo, capaz de obter energia para o seu funcionamento regular, seu clima e temperatura. A hipótese Gaia sugere o quê? Que os seres vivos são capazes de modificar o ambiente em que vivem, tornando mais adequado para a sua sobrevivência. Dessa forma, a Terra seria o quê? Um planeta cuja vida controlaria a manutenção da própria existência, da própria vida. Sim, a hipótese Gaia, ela sugere isso, ela defende isso. E também pode ser denominada como biogeoquímica. Sim, porque vem
a biologia, vem a geografia, vem a química. Isso tudo por quê? Porque é um estudo mais aprofundado. Ela propõe que a biosfera e os seus componentes físicos, é uma hipótese de ecologia profunda que propõe que a biosfera e os componentes físicos da Terra, que são eles, a atmosfera, hidrosfera, litosfera, são intimamente integrados de modo a formar um complexo sistema interagente que mantém as condições climáticas e biogeoquímicas, preferencialmente em homeostase, ou seja, tudo isso, essa hipótese Gaia, ela engloba tudo isso de forma mais aprofundada, onde esses componentes físicos, eles mantêm a Terra como se ela mesma fizesse seu sistema de sobrevivência. Temos também o efeito estufa. Ouvimos muito falar, o efeito estufa, aquecimento global, queimadas, desmatamento, sim. Mas o que é realmente efeito estufa? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Esse processo é responsável por manter a Terra em temperatura adequada. Sim. Perdão. Como ocorre o efeito estufa? Como ocorre o efeito estufa? Nós vamos ver um pouco aqui como é que ocorre tudo isso. Quando os raios solares atingem a superfície terrestre devido à camada de gases de efeito estufa, em torno de 50% deles ficam retidos na atmosfera. A outra parte atinge a superfície terrestre, aquecendo e irradiando calor. Como vocês podem ver aqui nesse esquema aqui, todo detalhado, né? Quais as causas do efeito estufa? Como vimos, o efeito estufa é um fenômeno natural, mas é intensificado devido à crescente queima de combustíveis fósseis, ou seja, representa a base de industrialização e de muitas atividades humanas, como está acontecendo nos últimos meses, a gente está acompanhando o que está acontecendo no Pantanal brasileiro. Cerca já de mais de 20% da área já foi devastada por queimadas. Isso provavelmente causado pelas mãos humanas. Isso sim, por irresponsabilidade muitas vezes de seres humanos, acidentalmente ou até mesmo intencionalmente. Algumas das consequências do efeito estufa. Entre tanto desastre, a gente podemos citar alguns. Aumento de casos de desastres naturais, como inundações, tsunamis, terremotos. Derretimento de grandes massas de gelo das regiões polares, que isso também quem pode ver, acompanhar alguns jornais, artigos, tem lá falando muito sobre isso. Extinção de espécies, que às vezes há uma queimada muito grande, uma devastação muito grande, que acaba com determinada espécie que vivia em certo lugar. Episódios mais frequentes de seca, justamente secas prolongadas, principalmente para nós que moramos na região Nordeste, que já é uma região mais, digamos, que a chuva não é tão frequente igual a outros estados. As mudanças climáticas podem ainda afetar a produção de alimentos, por muitas áreas produtivas podem ser afetadas. E como? Aqui temos as referências. Esse foi meu breve trabalho. Espero que tenha ajudado vocês. Sou a Aline Gabriela
e muito obrigada.